Bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos começar o nosso primeiro dia de painéis do Congresso Luso Brasileiro. Portanto, peço para que se assentem, escolham um lugar de sua preferência, para que possamos dar início ao primeiro painel. Então, para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Gostaria que todos pudessem se assentar, para que nós, então, possamos começar mais este dia de palestras. Vou pedir à Ana, à Manuela, ao Nuno, que possam me ajudar aí nessa tarefa de chamar todo mundo para sentar, para que a gente possa, então, dar início. Aos que já estão sentados e atentos, muito obrigada pela sua colaboração. Você está em pé. Estou brincando. Vou te mandar. Última chamada. Estamos numa faculdade. Eu vou fazer igual os professores, tá ok? Mais uma chamada e quem não estiver sentado vai para o cantinho do castigo. Rony, Nuno, conto com vocês aí para a gente poder começar então esse momento de atenção. Enquanto isso, eu gostaria de pedir aos colegas e aos congressistas que verifiquem os celulares, que os coloquem ou em modo silencioso ou no modo avião, para que a gente possa se dedicar a este primeiro dia de palestras do nosso 9º Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais. Verdade. Já? Então, pela ordem, nossos painelistas já estão todos conosco. Mais uma vez, bem-vindos a esta 9ª edição do Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais. Sob a temática de um sistema fiscal para o desenvolvimento econômico e social, nós iniciamos nossa jornada científica com a contribuição ímpar dos nossos colegas portugueses. Sr. Casal Tanabás, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a senhora Susana Peralta, da Nova School of Business and Economics de Lisboa, e o senhor Carlos Alves, vice-presidente da SEDES, e do brasileiro, Manuel Procópio Júnior, do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Eu gostaria de contar, então, com a presença dos senhores que eu citei aqui no nosso palco. Manuel, Casalta, Susana e Carlos Alves. Sejam bem-vindos. A mediadora deste painel será Ana Pedrosa Augusto, Head of Tax da Rogério Alves e Associados e comentadora na SIC. A Ana, ela é licenciada e mestre em Direito, Ciências Jurídico-Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ela possui pós-graduação em Fiscalidade pela Universidade Católica e o Program on Negotiation pela Harvard Law School. Ela é doutoranda em Turismo pela IGOT da Universidade de Lisboa. Ana, seja bem-vinda. É com você, Ana. A nota fiscal eletrônica, que está em fase de testes em 6 estados brasileiros. Todos, acho que agora sim.
Muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Tenho que agradecer com muita honra o convite para estar aqui presente e iniciar os trabalhos do segundo dia deste congresso, que pela plateia se vê que é de facto um sucesso. E é um sucesso não só pela quantidade de pessoas que aqui está presente, mas também pelo tema e pelos temas que aqui serão desenvolvidos e que aqui são debatidos, que são de facto essenciais para que nós possamos ter uma convivência sã em sociedade com um tema tão complexo que é o da fiscalidade e o da tributação. Eu, sem mais delongas, porque já estamos um bocadinho atrasados, vou dar início aos nossos trabalhos sob o tema Um Sistema Fiscal para o Desenvolvimento Económico e Social. Nós vamos seguir a ordem que está indicada no programa, mas para algum extraterrestre que não esteja neste planeta Terra há algum tempo, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos oradores que, de facto, dispensam qualquer tipo de apresentação. Vou começar pelo professor Dr. José Casalta Navais, que de facto é, então, no universo Portugal-Brasil, amplamente conhecida, professor catedrático jubilado aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, participou em inúmeras sessões de doutoramento e provas de agregação, é autor de vários livros, de centenas de artigos, escreve sem parar e é membro da Academia Tributária das Américas, da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Foi assessor do Tribunal Constitucional e membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. É ainda membro do Conselho Editorial de várias revistas científicas, portanto tem um trabalho imenso nesta área. A professora doutora Susana Peralta tem um doutoramento em Economia pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, é especialista em Economia Pública e Economia Política, com especial incidência na fiscalidade e no federalismo fiscal. Está na Nova School of Business and Economics, e o seu trabalho é também amplamente reconhecido e publicado em diversas revistas académicas. Ensina na Nova SBE, incluindo finanças públicas, microeconomia, ética e política económica e pobreza, conceitos e desafios. Foi diretora académica do mestrado em Economia, do mestrado em Investigação e do doutoramento em Economia e faz parte do Comitê de Gestão do Doutoramento em Economia e Finanças. O professor Dr. Carlos Alves é licenciado, mestre e doutor em Economia, com agregação em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde é professor e tem vindo a lecionar e regido diversas cadeiras de Finanças, Ética e Governo de Empresas, Microeconomia, Economia Industrial e das Organizações. Igualmente leciona no MBA e em cursos de pós-graduação na Porto Business School. É também investigador do Centro de Investigação em Economia, Finanças e Gestão da Universidade do Porto. É membro do Conselho Científico da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e diretor da licenciatura em Gestão. É vice-presidente da SEDES, que é a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e é membro do seu Conselho Coordenador. Trabalhou e colaborou com diversas entidades públicas e privadas, em especial, e vou só citar um exemplo, na área de Corporate Governance. Temos, por fim, o nosso visitante, Dr. Manuel Procópio Júnior, que é bacharel em Ciências Económicas e em Direito, é auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais desde 1994. Esteve no Governo Federal entre 2012 e 2015 como diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e assessoramento ao Ministro da Fazenda em relação à proposta de reforma tributária. Foi presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS. Esteve na Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais como presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e assessor especial do secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais, professor de Direito Tributário, Legislação Tributária Estadual e Direito Administrativo em Minas Gerais e é atualmente diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, um empreendimento absolutamente gigante, só podemos imaginar. Como veem, o nosso painel está apresentado, é brilhante, aproveitem. Vai funcionar com 20 minutos de exposição por cada um dos oradores e eu estarei ali rigorosamente a controlar o relógio e, se houver tempo, teremos uma altura de perguntas e respostas e assim veremos. Muito bons trabalhos. Obrigada, até já. Senhor professor Casalta Navais, o palco é seu.
Ora, então, bom dia a todos. E começo por dizer que é uma grande honra estar aqui. Portanto, agradeço o convite que foi feito pelo Sr. Dr. Nuno Barroso. Enfim, 2 meses felicito, portanto, a organização deste evento, portanto, destes congressos que já vai no 9º, portanto, uma série deles, dos quais eu tenho participado nos múltiplos 3, portanto, 1, 3 e 9, portanto, estive no 1º, no 3º e agora estou neste, no 1º, no 6º e agora neste 9º. E, portanto, naturalmente que só posso agradecer o convite e esta imensa plateia que aqui está para me ouvir. Eu mandei um sumário, não sei se foi distribuído antecipadamente aos congressistas, mas de qualquer maneira ele também é fácil de seguir. Portanto, isto tem a ver com um sistema fiscal para o desenvolvimento económico e social, vamos poder entrar nesta matéria. Eu vou fazer umas considerações muito gerais, como é óbvio, e como é timbre dos juristas, que falam muito e dizem pouco, ou dizem muito e depois o resultado prático é relativamente limitado. E, portanto, é evidente que isto tem iminentes exigências de ordem económica e social, áreas que eu não domino, portanto, eu não posso fugir à minha própria sombra e, portanto, aqui também vou ser jurista e, portanto, apenas como jurista aqui tratarei de um sistema fiscal. E, portanto, as considerações são justamente sobre o que é um sistema fiscal, desde logo. Do que é que falamos quando falamos num sistema fiscal? Está ali o sumário. Muito obrigado. Portanto, podem seguir. Do que é que falamos, portanto, quando falamos de um sistema fiscal ou do sistema fiscal? Que hoje, tendencialmente, os sistemas fiscais tendem a ser muito parecidos uns com os outros. Aliás, todos procuram seguir a mesma pauta. E, antes de mais nada, o sistema fiscal é um sistema de impostos, é um conjunto de impostos. Não um conjunto de impostos mais taxas, mais contribuições no sentido atual, não nas contribuições do século XIX, onde as contribuições eram outro nome para os impostos, que era para dizer que a cidadania não pagava impostos, ficava honrada em pagá-los e, portanto, não pagava impostos, contribuía. No final do século XIX houve essa ideia, mas não é, por isso é que a nossa era Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Tradicionalmente, contribuições eram outro nome para impostos. Não são essas, são estas contribuições atuais que temos aí, essas contribuições de caráter setorial, justamente para financiar alguns institutos e agências, etc., que se entendem que não devem ser financiadas pelo Orçamento do Estado. Isto é importante porque hoje em dia tende-se a aumentar os impostos através dessa via, da via de subrepticiamente criar impostos, mas como os impostos têm uma armadura jurídico-constitucional muito exigente, princípio da legalidade, princípio da retroatividade, princípio da capacidade contributiva, e então, para se furtarem a essas exigências, a esse colete de forças formal e material que os órgãos que criam os impostos, a Assembleia da República, o Parlamento e o Governo, estão sujeitos, então eles procuram fazer passar essas realidades por uma outra realidade. Portanto, encapuçando, enfim, chamando-lhe taxas e contribuições. Portanto, quando falo em sistema fiscal, é um conjunto de impostos, tributos unilaterais. De resto, aqui também são de excluir os impostos aduaneiros. É evidente que os impostos aduaneiros foram muito importantes no passado. Antes de nós entrarmos na EFTA, em 1960, e agora já não sei se é 60, 62, era a principal receita do Estado português, eram os impostos aduaneiros. Portanto, não se pode dizer que não era uma receita cuja função era reditícia, era de obter receitas. Mas não é assim. Numa economia liberal, e sobretudo numa economia como aquela que nós integramos, a União Europeia, os impostos aduaneiros são fundamentalmente uma medida de política comercial externa. Como é que nos relacionamos no comércio, tendencialmente global ou regional, e, portanto, tem essa função de regular, de facto, as nossas relações com o exterior, não propriamente obter receitas.
Claro que as receitas são bem-vindas. É evidente que agora estamos num momento um bocado complicado, porque, de facto, enfim, do multilateralismo estamos a passar para o bilateralismo por causa do Trump. É evidente que o Trump quer combates individuais, um a um, porque os vence. Enfim, combates com muitos ele pode-os perder, com cada um, por isso é que ele quer apenas a bilateralidade, que é para enfrentar outro contentor um a um, que ele pensa que vence, pelos vistos também, mesmo nessa modalidade, se calhar não vence. Portanto, a atual guerra das tarifas tem muito a ver com isto, tem a ver com poderes de quem está à frente dos Estados, ou de alguns Estados, mas também os impostos aduaneiros não propriamente integram o sistema fiscal, pelo menos naquilo que ele é mais genuíno, que é obter receitas para fazer face às despesas. E isto é muito importante, a distinção entre tributos unilaterais, impostos, e tributos de natureza bilateral, seja bilateral individual, taxas, seja de natureza bilateral grupal. Portanto, grupos que se financiam internalizando os custos e ficando reduzidos a eles. São as chamadas contribuições financeiras para os organismos económicos, sobretudo organismos de natureza económica, de regulação económica. E qual é a grande diferença entre tributos bilaterais e tributos unilaterais? Os tributos unilaterais têm uma lógica de imposição, é imposto. Nós pagamos um imposto porque há os indivíduos, os congressistas ou os deputados que votam isso. E eles votam isso porque nós os elegemos. Portanto, tem uma feição tipicamente política. Os impostos têm uma legitimidade política. Já as taxas e as contribuições têm uma lógica mais económica, têm uma lógica de troca de utilidade. Dá cá, toma lá. Eu tenho um serviço, pago. Tenho um serviço que é do grupo, internalizamos entre o grupo e pagamos contribuições. Portanto, para as contribuições, para as entidades reguladoras ou as taxas. Portanto, enquanto que os impostos são imposições do Estado, imposições políticas, os tributos bilaterais são mais imposições que têm a ver com a troca interindividual ou intergrupal de utilidade. Portanto, tem uma lógica mais económica, tem mais uma lógica de mercado. Ao contrário dos impostos, tem uma lógica de Estado. Portanto, quando falamos de sistema fiscal, é isto. E é assim em toda a parte. Eu sei que no Brasil fala-se em sistema tributário. Na Espanha fala-se em sistema tributário. Na Itália fala-se em sistema tributário porque nessa versão que está nas Constituições. Mas toda a gente sabe, os princípios que se aplicam aos impostos não são os mesmos que se aplicam às taxas e às contribuições. Sei lá, os manuais de direito tributário espanhóis, italianos ou brasileiros não falam de taxas, falam de impostos, ponto final. Ao contrário da tradição portuguesa, que é direito fiscal, francesa, alemã, holandesa, austríaca, falamos em direito fiscal, de regulação fiscal, enfim, Steuerrecht, etc. Portanto, quando falamos de sistema fiscal, é este sistema fiscal que, de facto, é convocado aqui para ser compatível com uma sociedade que pretende ao desenvolvimento económico e este desenvolvimento económico se faça com tonalidades sociais, no sentido de que se assegure também um desenvolvimento social. O económico seja temperado pelo social para que, de facto, não haja depois grandes problemas relativamente à distribuição do rendimento. Sendo certo que a distribuição do rendimento depende muito. Se a distribuição primária for boa, como é nos países nórdicos tradicionalmente, se as pessoas tiverem bons salários, se os fatores de produção forem bem remunerados, em princípio sobra pouco para o Estado redistribuir, fazer a chamada distribuição secundária. Nos países mais pobres, naturalmente, que se espera muito do Estado nesta segunda função, que é, de facto, redistribuir, portanto, fazer a distribuição secundária. Portanto, claro que a distribuição é um problema do mercado, o que é que faz o mercado, pode fazer bem, mas, tendencialmente, com a concorrência, terá a tender a fazê-lo mal, portanto, haverá sempre concentração e haverá sempre alguns que ficam para trás, e quem fica para trás, esse terá que ser ajudado pelo Estado. Preventivamente, tendo um sistema fiscal já, enfim, muito virado para o social, ou a posterior, se os resultados não forem esses. E, portanto, tiver que haver depois muitas correções, ou seja, depois muita distribuição por subsídios, etc, etc. Portanto, quando falamos em sistema fiscal, é isto.
E isto tem que ter uma coerência. É curioso que em Portugal não se discute muito esta questão, mas em Portugal a Constituição utiliza, acho que 3 vezes, a palavra sistema fiscal. Fala no sistema fiscal no artigo 103, fala no sistema fiscal. Quando falamos lá na reserva de lei, é da reserva da competência, é da competência da reserva relativa da Assembleia da República, vou usar a terminologia correta, as seguintes matérias. E uma delas é impostos e sistema fiscal. Toda a gente esquece esta segunda. E depois ainda o regime geral das taxas e contribuições. Portanto, é um preceito que, apesar de ter só uma linha, tem ali 4 segmentos normativos. A reserva relativamente aos impostos, depois é conjugada com o artigo 103. Cada imposto tem que ter um desenho muito concreto na própria lei, taxa, tal, incidência. Depois, o sistema fiscal, sobre isso ninguém fala. No sistema fiscal existe coerência. A Assembleia da República é que tem que coordenar os impostos. Coordenar os impostos tanto do ponto de vista vertical, sistema fiscal nacional, sistemas fiscais insulares, sistema fiscal municipal. Tem que haver aí uma lógica um pouco vertical e territorial. Mas também há a lógica horizontal, a articulação entre a tributação do rendimento, do património e do consumo, e o equilíbrio que haja entre estes tipos de tributação. Ora, isto é que é o sistema fiscal. E é este sistema fiscal, é a coerência deste sistema fiscal que eu entendo que é reserva da Assembleia da República. A Assembleia da República não tem que definir só cada elemento essencial do imposto, mas também tem que fazer a articulação e a coordenação entre os diversos impostos, seja na visão vertical, seja na visão horizontal. Estava o mundo posto em sossego no finais do século XX, no finais do século XX, não, verdadeiramente até aos anos 90 do século XX, em que o sistema fiscal era isto, o sistema fiscal tinha uma certa ambição. A ambição era a tributação do rendimento, de preferência ao consumo e ao património. E a tributação assentava numa economia desenvolvida e relativamente bem-sucedida. Porque os impostos é aquela parte que o Estado vai buscar ao sucesso da economia. Uma economia que não tenha sucesso, não tem base tributável. Portanto, o Estado vai buscar o quê? Vai buscar os impostos aos fatores de produção, ao trabalho, aos juros, tal, e depois aos ativos patrimoniais, financeiros, etc. E depois à utilização que as pessoas fazem desses ativos, consumo, por aí fora. Ora, na economia convencional, aquela que conhecemos, e cujo êxito foi notável no terceiro quartel do século XX, essa época fantástica que nós vivemos, que agora os da minha geração, feitos calimeros, estão sempre a chorar, os diabos. A época foi fantástica. Desgraçados são os nossos jovens. Não têm cá sequer lugar, têm que ir embora. Por amor de Deus, não chorem. 70 anos de paz na Europa, que ainda querem melhor? Querem mais? Precisa chorar, não sei o quê, idealismo, por amor de Deus. Enxerguem-se, é o que para dizer. O problema é que esta economia convencional, em que havia trabalho, os fatores de produção eram bem definidos e o Estado podia ir a buscar uma parte do resultado positivo, que é isso que interessa, e quanto mais positivo, mais vai buscar o Estado, às vezes esquecem-se disso. Quer distribuir um pouco, não distribuir nada. O que é preciso é que haja muito para distribuir. Porque se houver muito para distribuir, posso também distribuir muito. Ora, isso depende da produção, da produtividade, da capacidade de desenvolvimento económico. Claro que não é igual para todos os países têm mais capacidade para isso do que outros, e, portanto, o Estado Social no sul da Europa não pode ter o mesmo sentido do norte da Europa. Bem, isso é entendido. De qualquer maneira, é importante que isso seja. Quer dizer, se o sistema económico não funcionar bem, isto era no passado, isto é o século XX. No século XXI as coisas são completamente diferentes. É que à medida que a economia passa da economia convencional ou tradicional, ou como queiramos, para a economia digital isto é complicado. Porque é que o Sr. Brezo, o Sr. Musk, etc., são tão ricos? E foram ricos de um momento para o outro. Foi um flop.
porque de facto eles não distribuem nada. Eles produzem bens sem trabalhadores, sem financiamentos, eles têm tudo. Portanto, ficam com tudo. Onde é que o Estado vai buscar o IRS ou o IRPF dos salários? Cada vez há menos. E, portanto, e também há outros fatores, que alguns autores... A financiarização também. Antigamente, nós tínhamos ativos patrimoniais. Hoje temos ativos financeiros. E os ativos financeiros estão fora dos países que deviam tributar. Agora, o caso da venda do novo banco é evidente. O fundo que o comprou e que o vendeu, mas comprou porque nós lhe o vendemos, o governo anterior, e agora vendeu porque nós permitimos. Também, mas agora não havia hipótese, porque o primeiro negócio implicava o segundo. Naturalmente que ele fez aqui um investimento enorme, levou 6 mil milhões e não paga cá impostos. É um fundo, está lá fora. Ora, como é que um pequeno Estado, sobretudo os pequenos Estados, conseguem ir buscar os impostos a realidades que hoje não existem? Daí aquela lógica de tributar os robôs tem a ver com isso. Verdadeiramente, o senhor Musk devia dizer assim, qual é a sua tabela de salários? Sei lá, o senhor devia ter 1000 trabalhadores. Portanto, vamos aqui. Vamos cá, aqui, liquidar o IRS, liquidar as contribuições para a segurança. O senhor devia ter pedido dinheiro emprestado, não sei o quê. Quanto? Vamos cá liquidar o IRS de juros, etc, etc, etc. E por aí fora. Ora, isto é complicado. Quer dizer, para repormos a receita da economia digital, que seria proporcionada pela economia convencional, é complicado. E, portanto, para isto, eu não tenho resposta, não sei se alguém tem. De qualquer maneira, o que eu sei, e eu propriamente já disse que sou velho, é o século XX. Mas não me queixo dele. Estou muito bem satisfeito de ter vivido nele. Isto ainda está a viver, mas terem tido o sucesso que tive. E, portanto, não choro por causa disso. Agora, portanto, este é o grande problema hoje dos sistemas fiscais. É que a realidade em que ele estava construída, que era a economia convencional, hoje tem grandes fatores de erosão. E, portanto, é difícil, cada vez mais, os Estados irem buscar essa receita. Daí que, naturalmente, a deslocação daquilo que era o ideal, que era a tributação preferencial do rendimento, face ao consumo, etc., hoje tende a ser para o consumo. Consumo ou transmissões, ou, enfim, terá que seguir os ativos onde eles estiverem, onde eles passarem, onde for possível surpreendê-los para os tributar, no fim de contas, é isso. Mas eu sobre isso não sei, portanto, quem sabe de economia digital, a economia digital tem muitas vantagens. Uma delas é a capacidade que as autoridades tributárias têm hoje de cobrar os impostos. Há impostos que sem a economia digital seria muito difícil, a própria tributação do consumo. Mas não só essa. Portanto, tem essa vantagem, mas tem também os inconvenientes relativamente à obtenção do rendimento. Depois também é importante dizer que os Estados individualmente hoje não têm dimensão, nem territorial, nem pessoal, para funcionarem como Estados-nação. Daí, portanto, a regionalização. Regionalização, não digo globalização, porque a globalização é um mito. Aliás, há um livro de Susana O'Neill, exatamente, The Myth of Globalization, Why Regions Matters, porque é que as regiões interessam. De facto, foi sempre as regiões. E ela dá o exemplo, portanto, a China tem uma economia aberta a 60%, a Europa a 60% e tal, mas os Estados Unidos têm uma economia aberta, antes do Trump, apenas 40%. Portanto, o que há regiões onde, de facto, pode haver uma integração económica, mas, sobretudo, política, e essa região, que mais bem sucedida até agora, é a União Europeia. Mas que tem que ter cuidado se quiser continuar a manter-se. Porque, de facto, esses jogos, enfim, preocupar-se com os espaços das galinhas e as tampas das garrafas, se calhar, não é a melhor maneira de enfrentar o futuro que aí vem. Desde logo, a defesa, porque nós podemos desaparecer. Os povos desapareceram. Onde é que estão os hititas, os cananeus, os nabateus? E quem os extinguiu não quer ser extinto. E depois, para não dizer muitos outros povos ali no Médio Oriente foram extintos. Extintos, acabou. Não há mais resto deles, a não ser o património histórico que deixaram. Depois também o problema da propriedade industrial. Eu também acho uma graça que a propriedade industrial é evidente que é do criador.
Mas o criador, se não fosse a super proteção que o Estado lhe dá, garantindo-lhe os direitos, não tinha assim tanto, se calhar a propriedade industrial recebe réditos muito grandes, excessivos. Seja isso, sejam os direitos de imagem, etc. Portanto, isto é no sentido amplo, portanto, coisas que isto também tem a ver com a distribuição de rendimentos. Quer dizer, há pessoas, de facto, que concentram em si todos os rendimentos e dificilmente são tributáveis. Aliás, a propriedade industrial normalmente enfim, é objeto de benefícios fiscais, dos quais eu também beneficio enquanto autor. É muito pouco, mas é o que é. Mas não me queixo. Como alguém o escritor, que se queixava, pagava muitos direitos de autor, quando ele, na altura, estava totalmente isento em Portugal. Agora não está, porque agora até 20.000 euros apenas. Mas na altura é totalmente isento. Os direitos de autor. Aqui a manhã toda, mas deixe-me só alertar que já estou devidamente alertado e eu, como sou cumpridor, vou já acabar. Mas, portanto, só para dizer que há esse mito da globalização, o que nós teremos é regiões. Eu, enfim, como estou a ver, é evidente e notório que isto são umas considerações avulsas de pouca importância. Mas foi isto que aqui me trouxe. Enfim, muito obrigado pela atenção. E depois pode ser que alguém me faça algumas perguntas que me encasinem. Agradeço. Muito obrigado. Passamos agora à professora Susana Peralta. Depois desta brilhante exposição do professor Casalta Nabás, que ficávamos aqui o resto da manhã a ouvir certamente. Obrigada. Bem, então, bom dia, muito obrigada. Queria agradecer muito ao Nuno Barroso pelo convite. Olá, Nuno. Para estar aqui, estava à sua procura, diante desta plateia tão distinta de pessoas que sabem imenso de impostos, portanto é sempre corajoso convidarem uma economista, mas cá estou eu. Eu trazia aqui, se calhar, uma reflexão um bocadinho, eu peço desculpa aos participantes que vêm do outro lado do oceano, mas um bocadinho, se calhar, centrada no sistema fiscal português e naquilo que eu acho que ele está a falhar aos desígnios do desenvolvimento económico, e peço desculpa. Tenho aqui os papéis, não são meus. E pronto, e que eu espero que, apesar de tudo, sejam relevantes para as reflexões também, enfim, no Brasil. Bom, e noutros países, enfim, são certamente relevantes para outros países. A minha reflexão é, obviamente, informada da leitura da literatura internacional que se faz neste momento a economia acerca do sistema fiscal. Portanto, se calhar para começar a pensar um bocadinho nesta ideia do porque é que nós temos impostos, não é? Nós temos impostos porque precisamos de receita fiscal e quando nós pensamos no desenho de um sistema de impostos temos que nos guiar aqui por uma série de princípios. Um dos princípios é o da justiça fiscal, que, enfim, para a maior parte de nós, acho que existe um relativo consenso que envolve uma certa ideia de progressividade. Depois podemos discutir quão progressivo deve ser o sistema de impostos, mas eu recordo que mesmo o sistema de impostos com taxa única, desde que tenha um montante de isenção, já é progressivo. Portanto, é muito difícil, de facto, encontrar, digamos, visões normativas da sociedade que não envolvam algum tipo de progressividade, em primeiro lugar. Depois, obviamente, nós também queremos desenhar este sistema de impostos de maneira a minimizar os custos económicos, porque, enfim, quando os impostos entram e medeiam as relações entre os agentes económicos, sejam os produtores, trabalhadores e trabalhadoras, e consumidores e consumidoras, e aforradores, e, enfim, tudo isso, no fundo, estão a introduzir pedras na engrenagem. E depois essas pedras na engrenagem podem ter custos maiores ou menores, mas elas estão lá e, portanto, nós também queremos um sistema de impostos, em princípio, que minimize os custos económicos, e isto leva-nos a uma série de considerações e o que eu gostava que nós pensássemos era... Bom, e depois há a questão dos impostos corretivos, já agora, eu se calhar distancio-me aqui um bocadinho da primeira intervenção. Portanto, eu sou daquelas pessoas que sou sensível às tampinhas de plástico e, aliás, recusei a minha garrafa de água, sou a favor da água da torneira, que aqui não é da EPAL, mas em Lisboa é, e pronto, e acho que isso resolvia-se. Aquelas garrafinhas de plástico que tivessem um imposto de 300%, nós deixávamos de as consumir. Portanto, desse ponto de vista, acho que também há esse aspecto, não é? Portanto, nós não queremos apenas impostos para gerar receita, queremos também impostos para, eventualmente, induzir comportamentos que tenham, enfim, efeitos benéficos na economia, por exemplo, desde logo no problema da externalidade ambiental, ou de penalizar comportamentos que nós achamos que não são os mais desejáveis.
E isto é sempre uma agenda que está um bocadinho à parte, não é? Pronto. Mas se nós pensarmos nestes princípios que nos guiam, no fundo, de uma justiça fiscal e também de uma minimização dos custos económicos, nós temos, em princípio, o que nós queremos para começar, do ponto de vista da minimização dos custos económicos, é termos de ter impostos com uma base ampla, o mais ampla possível, e com isso também conseguiríamos, em princípio, ter taxas marginais mais baixas. Portanto, essa seria assim uma ideia mais ou menos consensual, acho eu, de um sistema de impostos que não gera grandes custos económicos, porque esse depois também é mais simples, é mais transparente e, portanto ele não só não gera menos custos económicos, porque de facto não envolve, enfim, não entra nas nossas relações no mercado e na economia de maneira demasiado complexa, por um lado, e portanto daquilo que nós economistas chamamos tem menos margens de ajustamento. Quanto menos margens de ajustamento tem o imposto, menor em princípio é o seu custo económico, porque o que é que faz o custo económico do imposto são de facto os comportamentos que os indivíduos levam a cabo para diminuir aquilo que pagam. Portanto, não é o facto, já agora, a carga fiscal em si não é um custo económico, isso é uma mera transferência de rendimento do indivíduo para o Estado e depois eventualmente para outros indivíduos. O que realmente causa os custos económicos é o facto das pessoas alterarem os seus comportamentos para pagarem menos impostos, e não estou a ser, sem ter qualquer espécie de consideração relativamente à legalidade desse tipo de comportamentos, e isso é que é o verdadeiro custo económico do imposto, não é? E porque quando as pessoas estão a alterar comportamentos, estão a fazer a economia funcionar de maneira diferente, e isso é mau, é indesejável do ponto de vista da eficiência económica. E, portanto, de facto, nós o que queríamos era ter impostos de base ampla, com taxas marginais reduzidas, e isso tinha outra vantagem, diminuía outro grande custo económico da complexidade do sistema fiscal, que é o custo económico que advém da criação, da multiplicação de intermediários, que no fundo ajudam os agentes económicos a baixar o que pagam de impostos. Portanto, são coisas diferentes. Não é uma coisa, é uma empresa, por exemplo, decidir localizar-se num município e não no outro, porque a derrama é mais baixa num município. Isso é um custo económico real, ou seja, está a distorcer o comportamento de investimento daquela empresa em função, por exemplo, das diferenças das derramas municipais, se isso eventualmente acontecer. E depois há outro tipo de custo económico, que é quando a empresa paga a consultores fiscais para procurar, enfim, estruturar a sua atividade económica e muitas vezes recorrer a mecanismos já talvez um pouco mais obscuros de transferência das bases tributárias, portanto, não transferência da atividade económica para, neste caso, outro município, mas transferência, por exemplo, da sua base tributária para outras jurisdições fiscais, que não são necessariamente ligadas à atividade económica, mas que, enfim, comportam um custo do ponto de vista do cumprimento, peço desculpa, das suas obrigações fiscais, e comportam também um custo económico, porque nós estamos a usar talento que devíamos, se calhar, estar a usar ao serviço de outras coisas, de resolver o problema de como é que vamos sobreviver à automação e à inteligência artificial e às alterações climáticas, em vez de estarem a ajudar as empresas a navegar estas águas um pouco sinistras da complexidade fiscal. E, portanto, isso é outro custo económico. Portanto, realmente a simplificação seria um desígnio que eu acho que fazia falta. Eu devo dizer que em Portugal, quando foram criados o IRS e o IRC, designadamente com a reforma implementada nos anos 90, era precisamente uma ideia de simplificação fiscal, portanto, de nós termos impostos únicos, da unificação, por exemplo, no caso do IRS, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, a ideia era precisamente unificar a tributação de diferentes fontes de rendimento das pessoas, rendimento do trabalho, rendimento do capital, e o IRC é a mesma coisa, substitui uma série de contribuições. Não vou agora aqui fazer história dos impostos em Portugal, até porque também não é assim propriamente, enfim, algo que eu seja assim uma grande especialista. Se é que sou especialista em alguma coisa, mas de facto o que aconteceu foi que nós desenhámos esses impostos para serem, lá está, instrumentos únicos de simplificação. Nós sabemos que quanto mais nós multiplicamos o tipo de impostos que são usados para diferentes bases tributárias, mais são estes custos económicos, porque o que eu já referi, não é, das empresas começarem a fazer, empresas e pessoas, outra coisa diferente, se focarem em, enfim, colocarem o seu talento e as suas competências ao serviço da economia. Nós depois fomos criando uma miríade de exceções. O nosso código de IRS, o nosso código de IRC são absolutamente infernais do ponto de vista dos benefícios fiscais, portanto isso é mais ou menos conhecido. Nós temos mais de 400 benefícios fiscais, muitos deles não sabemos, uns mais materiais do que outros em termos de despesa fiscal, muitos deles sem sabermos para que aquilo serve, enfim, genericamente todos eles mal avaliados do ponto de vista
do efeito económico que verdadeiramente nos trazem e que na prática configuram uma desintegração destas bases tributárias, não é? Por exemplo, apesar do IRS ser objetivamente um imposto que foi desenhado para tributar o rendimento singular, o rendimento dos indivíduos, tanto de trabalho como de capital, a verdade é que a maior parte do rendimento de capital está excluído da tributação progressiva em IRS, enfim, através de taxas liberatórias e de retenção na fonte, por exemplo, de imposto sobre os juros e de aplicações financeiras, que eu devo dizer, isto é realmente trágico, que nem sequer, trágico do meu ponto de vista enquanto economista que gosta de estudar estas coisas, eu nem sequer consigo calcular a verdadeira progressividade do sistema fiscal em Portugal, porque, por exemplo, se eu tiver uma aplicação financeira num banco e obviamente que há uma retenção na fonte relativamente aos juros que eu recebo dessa aplicação financeira, num banco ou noutra instituição qualquer financeira, essa retenção na fonte é comunicada à autoridade tributária, como saberão as pessoas aqui presentes, através de um modelo que eu não me quero enganar, acho que é o 38, e que depois não é, isso não tem mal nenhum, e depois eu quando faço a minha declaração de impostos é através do modelo 3, como isso é sabido, a minha declaração de IRS, mas depois a autoridade tributária, como não coloca aqueles dados em conjunto, quando saem, por exemplo, as estatísticas no portal das finanças do IRS, eu não sei verdadeiramente qual é que é o rendimento de cada unidade fiscal, de cada família que paga impostos, não é? Porque eu não tenho lá o eventual rendimento de capital e eu estou a falar do rendimento de capital que as pessoas recebem em Portugal, pois os outros que têm rendimento de capital fora de Portugal é ainda outro problema. E, portanto, nós nem sequer sabemos qual quer dizer, nós criámos um sistema tão complexo e tão fraccionado que nós nem sequer conseguimos calcular a progressividade do nosso sistema de IRS. E depois temos aí uns debates, sempre um bocadinho a falar de unicórnios, porque toda a gente está a falar de coisas que não sabe muito bem o que é que são, inclusive eu mesma. Bom, continuando. Portanto, eu acho que claramente no IRS, e criámos uns monstros enormes no meio do sistema dos impostos sobre o rendimento singular, portanto, o IRS jovem, que é um vírus que colocámos no sistema, um verdadeiro vírus contra a progressividade do nosso sistema fiscal. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer às gerações que agora beneficiam desse IRS jovem quando daqui a 10 anos tivessem que passar para o sistema de tributação normal, e obviamente que isso tem consequências políticas, porque essas pessoas têm, e bem, como é evidente, direito de voto e entretanto vão estar a ser, digamos, socializadas a pagar impostos num sistema que constitui uma redução, um benefício fiscal muito substancial. Enfim, os residentes fiscais não habituais, e depois no IRC temos o CIFID, enfim, uma série de coisas. Bom, portanto, temos esses vários problemas no IRS. No IRC, a mesma coisa. Nós o que fizemos foi criar... Portanto, nós sabemos que quando nós pensamos nesta ideia de minimizar os custos económicos, um dos princípios mais conhecidos na economia dos impostos, do desenho de impostos, que nós chamamos, os economistas são assim um bocado pomposos, enfim, e talvez lhes falte um bocadinho de humildade. Falamos dos impostos ótimos, mas pronto, é assim que lhe chamamos. Mas, de facto, um dos princípios é que nós queremos ser neutros relativamente às decisões de produção. E quando nós estamos a fazer benefícios fiscais para o investimento e benefícios fiscais para a inovação, sem sequer termos grande controle sobre o que é que as empresas chamam de inovação, e depois temos contribuições setoriais, já agora do outro lado, para não pensarem que eu venho aqui só dizer mal dos benefícios fiscais. Portanto, as contribuições setoriais, que são mais uma distorção, porque estão a penalizar investimentos em determinados setores em detrimento dos outros. E depois temos uma coisa completamente absurda, que são as derramas estaduais. Portanto, lá está, nós criamos um sistema que supostamente é de taxa de base ampla, e depois vamos criando buracos na taxa, e depois temos que andar a meter remendos para conseguir, apesar de tudo, cobrar a receita fiscal que é necessária. Portanto, o IRC também é outro que está todo, enfim, estão verdadeiramente, quer dizer, foram deturpados do seu objetivo inicial. Eu acho que isso merecia uma reflexão, que não pode ser aquele casuístico que aparece periodicamente nos debates eleitorais ou no Parlamento, mais um ponto percentual. Isto não é uma questão de mais um ponto percentual ou menos um ponto percentual, isso é completamente irrelevante do ponto de vista destes diferentes problemas do nosso sistema fiscal. Depois, eu não sei, tem quanto tempo? 7 minutos e 15, mas que precisão. Vou tentar.
Vou tentar cumprir, não, mas eu vou conseguir. Pronto, depois há aqui um problema também que é crítico quando nós pensamos na conjugação, por assim dizer, do desenho do IRS e do IRC, portanto há uma realidade que está bastante bem quantificada em vários sistemas fiscais, quando nós temos acesso a microdados, ou seja, a dados anonimizados dos contribuintes do lado das empresas e do lado das pessoas individuais, conseguimos quantificar, mas aliás há uma investigação recente de um jovem economista, do David Leite Neves, que está na Paris School of Economics, que também quantificou isso para Portugal, embora sem dados anonimizados do IRC, portanto apenas com dados anonimizados do IRS, mas o que ele encontra é precisamente uma proliferação da criação de empresas unipessoais, que na verdade o artigo dele chama-se a empresa como abrigo fiscal, the firm as tax shelter, porque precisamente a criação de empresas unipessoais depois permite que as pessoas declarem como despesas das empresas uma série de despesas pessoais, e ele encontra até nessa investigação muito interessante um pico, por exemplo, de despesas em restaurantes, digamos, nos dias que circundam a data de aniversário ou do proprietário gestor da empresa ou do cônjuge respectivo. Isso mostra claramente que essas empresas são usadas para coisas que não são empresariais. Enfim, eu acho fantástico que as pessoas façam festas. Gostava menos que isso fosse declarado como uma despesa da esfera produtiva, que é para isso que serve uma empresa. E, portanto, isso resolve-se, quer dizer, é muito difícil controlar isso. Estão aqui, enfim, os senhores e senhoras estão aqui na audiência e sabem mais de fazer... De controlar, digamos, os comportamentos fiscais duvidosos dos contribuintes do que eu, não vou meter por esse domínio, mas de facto um desenho, isso também se resolve desenhando o IRS e o IRC de modo a minimizar esse tipo de incentivos que nós chamamos de tax shifting, que no fundo é deslocar as bases tributárias do imposto para outro, e há várias pessoas, enfim, de acordo com a sua atividade profissional, que têm alguma facilidade em fazer isso, e isso é mau. Pronto. Portanto, eu já falei de benefícios fiscais, já falei de IRS e IRC. Pronto, eu acho que, obviamente, se nós queremos verdadeiramente pensar em termos de um imposto que seja simultaneamente justo e que minimize os custos económicos, é evidente que a tributação da riqueza e, sobretudo, a tributação das heranças e doações é algo que nós sabemos que são impostos que têm custos económicos bastante inferiores relativamente à grande penalização do trabalho, por razões também não posso estar, enfim, acho que são mais ou menos conhecidas. Nós em Portugal temos uma tributação da riqueza que é reduzida, temos o IMI, obviamente, que de facto nós, enfim, tínhamos aqui que debater como é que nós fazíamos com a riqueza financeira, eu já lá vou, mas mesmo a riqueza imobiliária, o nosso IMI é um imposto que há muito tempo que não é revisto do ponto de vista da sua ligação ao efetivo valor das propriedades, sobretudo tendo em conta a valorização recente das mesmas. Claro que eu não estou aqui a dizer que nós devíamos fazer um imposto a acompanhar o valor de mercado das propriedades, isso iria causar custos sociais e de incumprimento enormes e muita instabilidade ao nível das organizações familiares das vidas das pessoas, também não é por aí que vamos, mas claramente eu julgo que nós temos uma espécie de atavismo neste país para tributar a riqueza, e não temos imposto sobre as heranças, que é uma coisa que, enfim, do ponto de vista da justiça social me parece realmente muito problemática. Como é evidente, quer dizer, eu acho que há muitas destas coisas, aliás, certamente a questão do imposto sobre a riqueza e certamente uma parte substancial da tributação das empresas, e também hoje em dia já uma grande parte da tributação do IRS. Ou seja, com a progressiva integração, desde logo europeia, já nem falo da integração do resto das economias do mundo, mas certamente da integração europeia, e com a mobilidade dos fatores de produção, que é uma coisa extraordinária e que nos traz imensa riqueza ao país e ao mercado único como um todo, portanto isso é bom, mas de facto houve a integração europeia está coxa, quer dizer, porque a concorrência fiscal em IVA está no Tratado de Roma, está lá, porque na altura havia a preocupação das compras transfronteiriças. Há uma visão benévola, há uma visão cínica da história, não sei qual delas prevalece, também, enfim, não interessa muito, mas a verdade é que no Tratado de Roma há uma preocupação com a coordenação em termos de IVA, porque havia uma preocupação com as compras transfronteiriças, e eu não sei se os pais fundadores da nossa maravilhosa União não pensaram que um dia ia haver concorrência fiscal em impostos sobre as empresas, e que um dia mais tarde ia haver concorrência fiscal em impostos sobre os indivíduos, e portanto os residentes não habituais que
que agora tem outro nome em Portugal, mas que proliferam como cogumelos por essa União Europeia fora, são reflexo dessa situação. Desde os anos 90 que andamos a tentar, não tendo inscrito no Tratado de Roma, desde o final dos anos 90 que andamos a tentar, final não, o Ruding Report é de 1992, desde o início dos anos 90, que andamos a tentar alguma espécie de coordenação, pôr ordem na casa em termos da tributação das empresas, enfim, dos rendimentos de capital corporativo. E quanto aos rendimentos de pessoas individuais e à concorrência fiscal nesse domínio, a Constituição vai no adro. Enfim, eu estou pronta para esperar mais 40 anos, não sei se lá chegarei, talvez os meus filhos um dia vejam ordem na casa, mas de facto quer dizer, há algo que ficou incompleto no desenho da União e de resto, pronto, eu sei que o multilateralismo não está assim muito na moda e não vou... Mas, de facto, nós tivemos, no passado, em todo o caso, antes de as enterrarmos, instituições multilaterais para falar de problemas do trabalho, de migrações, obviamente para falar de problemas do comércio, e ainda bem, são geradores de riqueza, e nunca tivemos uma instituição multilateral para falar de impostos, que é uma coisa essencial, obviamente, quando há mobilidade de bens e de fatores de produção. Pronto, eu se calhar queria só dizer relativamente aos impostos corretivos, que eu acho que, de facto, há sempre aquele dilema entre o fim do mundo e o fim do mês, não é? Portanto, a ideia de que nós, quando queremos... Nós vimos isso, aliás, em Portugal, o ano passado, com a questão do IUC, que é um microzinho imposto corretivo, quer dizer, nem é muito claro, nós devíamos tributar muito mais, provavelmente, a circulação efetiva e não o facto da pessoa possuir um carro que até pode estar parado na garagem. É todo um debate. Mas vimos isso com os gilets jaunes em França, sempre que nós tentamos tributar bens tributar o carbono, tributar a poluição, isso de facto tem efeitos regressivos potencialmente bastante grandes. Nós podíamos se calhar desenhá-los de outra maneira, porque nós sabemos também que as pessoas muito ricas poluem muito, mas isso era outro debate. Mas seja como for, eu acho que nós não vamos conseguir resolver esse problema do dilema entre o fim do mundo e o fim do mês sem, de facto, corrigirmos a enorme injustiça fiscal que, entretanto, deixámos plantar, porque, de facto, os impostos respondem mais, infelizmente, a grupos de pressão do que propriamente à justiça e, se calhar, até ao processo democrático assim mais puro, no qual eu gostava de acreditar. E sem corrigirmos, dizia eu, essas injustiças, as pessoas nunca vão aceitar que lhes tributem o fim do mês, porque o fim do mundo está muito mais longe. E pronto, e com isto terminei. Muito obrigada. Acho que cumpri o tempo. Foi profundamente rigoroso o cumprimento do tempo. Obrigada. Facilita imenso o trabalho de uma moderadora que, assim, tem apenas o desígnio de, neste momento, dizer ao professor Carlos Alves que o palco é seu. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, por agradecer o convite que foi feito à SEDES para vir participar neste painel e dizer que estou aqui com muito gosto, naturalmente. Gostaria de dar os meus parabéns aos organizadores desta conferência. Basta olhar para esta plateia para se perceber do enorme sucesso que esta conferência constitui. Muitos parabéns por isso. Vamos ver como é que eu vou contornar. Obrigado. Eu vou-lhes apresentar aqui uma perspectiva que é, por um lado, a perspectiva da SEDES sobre esta matéria e, por outro lado, a perspectiva de um economista, que é aquilo que eu sou. E, portanto, peço desde já desculpa por aqui, em algum momento, isso vir a ser notório, designadamente na linguagem que utilizar. Tentarei que isso, apesar de tudo, fique perceptível para toda a audiência. Antes de começar, deixem-me só usar aqui 30 segundos para explicar a quem não conhece o que é a SEDES. Eu penso que os portugueses conhecem bem a SEDES, talvez os colegas e amigos brasileiros nem tanto. A SEDES é uma associação cívica, fundada em 1970, tem, portanto, 55 anos, e que é, pode-se considerar, pelos termos atuais, usando um anglicismo, um think tank, que tem como objetivo fundamental contribuir para o desenvolvimento económico e social do país e, portanto, tentar contribuir para que sejam adotadas as políticas que a SEDES considera que são as mais adequadas para que o país se desenvolva, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Ora bom, vamos então à minha intervenção. Há uma célebre frase de Ortega y Gasset que é: eu sou eu e a minha circunstância. Isto aplica-se às pessoas
como se aplica a todos os agentes económicos, incluindo as empresas. E neste contexto, as empresas em Portugal, e eu peço igualmente desculpa por a minha intervenção incidir naturalmente sobre o caso português, presumo que muitas destas coisas tenham também materialização no Brasil, mas melhor do que eu sobre isso concluirão. Mas dizia eu que em Portugal nós costumamos utilizar a expressão custo-contexto para nos referir exatamente aos obstáculos que os agentes económicos, e em particular as empresas, enfrentam na sua atividade. A definição oficial que aqui está é a definição do Instituto Nacional de Estatística, portanto é uma definição oficial do Instituto de Estatística português, é de que os custos de contexto correspondem a efeitos negativos decorrentes das regras, procedimentos, ações e omissões que prejudicam a atividade das empresas e que não são imputáveis ao investidor, ao seu negócio, à sua organização. Portanto, são as dificuldades que o contexto onde as empresas estão inseridas lhe coloca na sua atividade e, designadamente, na sua concorrência face a empresas localizadas noutras geografias. O Instituto Nacional de Estatística identifica 9 desses custos de contexto. Início de atividade, licenciamentos, indústrias de rede, financiamento, sistema judicial, sistema fiscal, carga administrativa, barreiras à internacionalização e recursos humanos. Eu poderia identificar muito mais. Eu vejo também na imagem do país, no papel que a lei tem ou não tem no nosso país, na qualidade das instituições, na corrupção, ou pelo menos na imagem de corrupção que existe, os problemas de concorrência e de abertura de mercados, a economia informal, de que falarei um pouco mais à frente, problemas em algumas infraestruturas, noutras até estamos bastante bem, e problemas na obtenção de energia a preços competitivos. Pelo menos tudo isso me parecem que são custos de contexto enfrentados pelas empresas portuguesas. E o Instituto Nacional de Estatística dedica-se a quantificar e a avaliar a evolução desses diferentes custos de contexto. E sistematicamente tem concluído que os 3 principais custos de contexto enfrentados pelas empresas portuguesas são o sistema judicial, os licenciamentos e o sistema fiscal. E, portanto, são as próprias autoridades portuguesas que identificam que temos em Portugal um problema com o sistema fiscal. E eu também acho, e vou aqui defendê-lo. E vou defender a sua reforma, e vou indicar em que sentido é que nos parece que essa reforma devia existir. Mas parece que em Portugal só a SEDES, por aquilo que eu tenho ouvido, só a SEDES pensa que de facto temos, o SEDES e o INE, porque o INE quantifica ou identifica que temos um problema com o sistema fiscal em Portugal. Ora, não fica aqui qualquer má interpretação das palavras que eu vou defender a seguir e o que eu posso vir a defender relativamente a algumas das evoluções do sistema fiscal português, não fica aqui a ideia de que há aqui um comportamento ideológico prévio contra os impostos. Antes, pelo contrário. Os impostos são algo incontornável, são o preço que nós temos que pagar pela civilização. Agora, e eu sou dos que penso que não há nenhum país desenvolvido sem ter uma administração pública competente, uma administração que contribua para o desenvolvimento sustentado desse próprio país. E essa administração pública custa dinheiro. E é preciso pagá-la. Isso tem que ser feito com impostos. Portanto, esse esclarecimento que fica feito à partida. Agora, temos um problema. É que os impostos são um preço. E é um preço que antigamente era fixado por um monopolista, alguns ainda são fixados por um monopolista, outros já são fixados num contexto de alguma concorrência internacional, mas são sempre fixados por alguém que ou é monopolista ou tem poder de mercado. Isso faz com que muitas vezes esses impostos sejam excessivos, esses preços sejam excessivos e sejam desvirtuadores do comportamento dos demais agentes económicos. E, portanto, temos que ter impostos, temos que suportar o funcionamento de uma administração pública competente. Agora temos que o fazer com racionalidade e atendendo ao impacto que isso tem no comportamento dos agentes económicos e da economia. Qual é o balanço que nós fazemos do sistema fiscal português? O que eu tenho aqui reproduzido neste slide é uma posição que a Assembleia Geral da SEDES tomou em julho de 2024, portanto há cerca de um ano, apelando ao Governo para uma reforma do sistema fiscal português. E qual é o balanço que fazia? A Assembleia Geral da SEDES concluiu que o sistema fiscal português é excessivamente complexo, não é internacionalmente competitivo, impõe um esforço fiscal excessivo, falamos de esforço fiscal, não de carga fiscal, que são coisas diferentes, incentiva a descapitalização e endividamento das empresas, desincentiva a poupança, assenta em bases de tributação reduzidas. Sabemos que 40% das empresas não pagam IRC e parece que isso que é normal. Eu não acho isso normal, não é? Para falar apenas no IRC, também no caso do IRS, 50% dos agregados não pagam impostos. Isso é uma outra questão. Estimula a economia informal, já voltarei a esse tema um pouco mais à frente.
Tudo isso resultando em claros déficits de equidade, eficiência e racionalidade. Não está neste diagnóstico feito para a Assembleia Geral da SEDES, dois outros elementos que coloquei ali ao lado, mas que perante esta plateia me parece importante referir, porque podiam lá estar, não estão por acaso, e que seguramente muitos de vocês concordarão comigo. É que é um sistema fiscal que tem custos de cumprimento muito altos, é muito complicado para as empresas, designadamente para as pequenas e médias empresas, cumprir com o sistema fiscal, com as regras do sistema fiscal português, e coloca custos de fiscalização também elevados em função da sua complexidade e, fundamentalmente, em função da sua instabilidade. Em Portugal, sempre que chegamos a outubro, está tudo em causa. Tudo pode mudar no sistema fiscal português. Vai depender da imaginação e da dialética política do momento. O que é que vai vencer no Orçamento de Estado? Tudo está em causa. Permanentemente. Ora, a estabilidade é também um bem fiscal que deve ser preservado. Por isso mesmo, a SEDES, com base num conjunto de trabalhos feitos por mim e pelo Carlos Tavares, bem conhecido, pelo menos dos portugueses, identificou 7 pecados capitais para o sistema fiscal português, que publicaremos, e desde já fica aqui o convite, num livro que será apresentado na Feira do Livro de Lisboa no próximo domingo, às 6 da tarde, para quem quiser. Este diagnóstico ficará publicado num livro que tem por título Impostos mais simples para uma economia mais forte. Quais são esses pecados? Achamos que temos um IRS excessivamente complexo, temos taxas de IRS demasiado elevadas, temos taxas de IRS progressivas, um sistema fiscal que incentiva a descapitalização e o endividamento das empresas, um IRS complexo e com taxas elevadas, não tanto as taxas, mas os escalões a partir do qual se verificam essas taxas, um IRS que desestimula a poupança, parece há muitos anos que a poupança não é preocupação de nenhum Ministro das Finanças deste país, e impostos com bases de tributação estreitas. Como é evidente, nos 20 minutos que me estão destinados nesta apresentação não terei tempo para abrandar todos estes pontos. Vou-me concentrar sobretudo no IRC, procurando mostrar alguns dos elementos que estão subjacentes à nossa intervenção. Primeiro, a complexidade e a competitividade. Há um instituto com sede em Washington que todos os anos avalia os sistemas fiscais dos 38 países da OCDE. E este instituto coloca-nos no 35º, em 38, em termos de competitividade internacional. É, portanto, um lugar medíocre. Apesar de tudo, melhoramos um bocadinho, já fomos 37º, há 2 anos éramos 37º, melhoramos ligeiramente, parte por mérito nosso, parte por demérito de outros, mas, de qualquer das formas, isto é absolutamente medíocre. E, portanto, do ponto de vista da competitividade internacional do sistema, estamos falados. Em matéria de complexidade e em matéria de taxas de impostos sobre as empresas, em matéria de taxas de impostos sobre as empresas só superamos a Colômbia. Só a Colômbia é que tem taxas mais altas do que Portugal. E em matéria de complexidade só superamos a França, que também não é um modelo deste ponto de vista, acho eu, para ninguém. Mas podia-se dizer, bom, enfim, é uma avaliação muito feita do Washington, uma avaliação muito feita à distância. Vamos a coisas mais comezinhas, mais simples. Conhecem melhor do que eu, aqui estou a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, não é? Conhecem melhor do que eu hoje o modelo 22 da declaração, o célebre modelo 22. Eu uma vez entretive-me a contar quantas linhas iam desde o resultado da empresa, desde o resultado líquido da empresa, que era à partida a base conceptual da tributação, até o operamento da matéria coletável. Contei 101 linhas. Agora, esta semana, para vir cá, voltei a contar e contei um bocadinho menos, 90 e muitas, não chega bem a 100. Mas depois da matéria coletável até o operamento do valor a pagar, há mais 70 campos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há 170, grosso modo, 170 variáveis a interferir sobre o montante do imposto que a empresa vai pagar, além do seu resultado. E além da taxa de IRC que está estabelecida. 170 variáveis. Isto dá imenso, isto é um número infindável de combinações, o que dá um IRC para cada empresa. Cada empresa constrói o seu IRC. No fundo, é esse o sistema que nós temos em Portugal. Mas, em 2019, o Governo encarregou um grupo de trabalho de fazer um levantamento dos benefícios fiscais existentes no país, da sua racionalidade económica e do seu custo e benefício. Esse grupo de trabalho concluiu que existiam 542 benefícios fiscais neste país,
121 dos quais dizem respeito a IRC. E mais, concluiu que estavam espalhados por 60 diplomas legais. Ora, isto é completa negação do espírito que esteve subjacente à criação do Estatuto de Benefícios Fiscais. Quando o Dr. Miguel Cadilho, nos anos 80 do século passado, fez a reforma fiscal, criou o IRC, o IRS e o IVA, e estabeleceu um diploma à parte, com um conjunto limitado de benefícios fiscais, que deveriam ser estáveis e permanentes, o resultado final que nós temos é este. Isto aqui é como alguém ir numa estrada e estarem sempre a apontar para lá. Vai para aqui, vai para ali, vai para... Como é que se pode incentivar o comportamento dos agentes económicos, levá-los para o sítio certo com tantos benefícios fiscais? Mas muitos destes não têm materialidade nenhuma. Um dos benefícios fiscais que nós tínhamos era para incentivar a criação de startups e dava uma economia de imposto de 25 mil euros. Oh, meus amigos, por 25 mil euros não se incentivo, não se faz nada. Muito menos criar uma startup. Outros não sabem sequer porque é que existem. Qual é a função económica? Não sou eu que o digo, foi a Comissão que o concluiu. Não sabe porque é que existem. Não sabe quanto custam. É esta a realidade que nós temos. Eu às vezes ouço dizer, quando eu falo da complexidade do sistema fiscal, dizem muitas vezes, agora o mundo também é complexo. É, em certo sentido, num outro sentido, até mais simples do que o que era no passado. Não é? Mas, bom, o problema é que não estou a comparar a complexidade de hoje com a de há 30 anos atrás. Estou a comparar a nossa complexidade com a de outros países. É que há outros países que conseguem ser bem menos complexos. Querem outro exemplo? Tenho aqui a despesa fiscal. Portanto, a receita de que o Estado prescinde sobre diversas formas relativamente ao sistema de tributação de base. A despesa fiscal em Portugal é 7% do PIB. Espanha, 3,5%. Mas se nós olharmos para a Alemanha, é 1%. Portanto, na Alemanha tem um regime fiscal e as exceções a esse regime fiscal básico são pontualíssimas, limitadas. A despesa fiscal em linha inerente é 1% do PIB. Mas se formos para a área da tributação das empresas, a despesa fiscal é 1/3 da receita. Portanto, bastaria acabar, e eu não estou a defender que se acabem com todos os benefícios fiscais, mas bastaria fazer uma limpeza aos benefícios fiscais para isso permitir, desde logo, reduzir a taxa de imposto em 30%, sem perda de receita fiscal. E sem contar com efeitos secundários que daí adviriam, naturalmente. Mas mais, perguntar-se-á, para que é que serve esta despesa fiscal? Qual é o objetivo da política económica que a despesa fiscal tem? Não sei. Esta base de dados que eu aqui tenho, que é gerida pelo Conselho Económico das Políticas e pelo Instituto Alemão do Desenvolvimento e Sustentabilidade, não consegue identificar. Para Portugal não consegue, são 7% do PIB, mas eles não conseguem, para nenhuma delas, para todas elas são consideradas como não estando identificado, ou sendo não claro, o objetivo da política económica que lá está estabelecido. Mas isso é para nós. Porque para a Alemanha, não vem a Alemanha naquele gráfico, na Alemanha é zero, sabe-se para que é que serve a despesa fiscal. Se formos à Dinamarca também, ou aos Países Baixos, é residual, não chega a 0,5%, se não me falha a memória, a despesa fiscal que não conseguem identificar o objetivo de política económica que lá está subjacente. E é esta a realidade que nós temos e é por isso que nós falamos em complexidade. Também falamos em taxas altas, porque de facto temos taxas altas em Portugal. As taxas em Portugal podem chegar a 30,5% do IRC. Se lhe somarmos a tributação sobre os dividendos, isto significa que o Estado se pode apropriar de 50% da riqueza que as empresas criam. Se isto não é um desincentivo à criação de riqueza, se isto não é um desincentivo à atividade económica, não sei o que é. Mas pior do que isso, temos aqui algumas especificidades muito portuguesas. Temos um sistema de IRC que é progressivo. Se as empresas tiverem um rendimento tributável entre 1,5 milhão e 7,5 milhões de euros, pagam mais 3% de IRC. Se tiverem um rendimento tributável acima de 35 milhões, pagam mais 9% de IRC. E vocês diriam, então isso não é justo. Então as grandes empresas que têm lucros muito altos não devem pagar impostos mais altos. Bom, vamos por partes. Fala-se em Portugal muito de lucros excessivos. Eu não gosto dessa terminologia, prefiro a terminologia que os economistas usam, que é lucros supranormais. E o que é que são lucros supranormais na terminologia dos economistas? São situações em que o capital é remunerado acima do seu preço justo, acima do seu preço de mercado. Portanto, é uma remuneração excessiva para o fator produtivo capital. Ora bem, porquê é que isso pode acontecer? Também a teoria económica nos diz porque é que isso pode acontecer. Isso pode acontecer em duas situações.
ou pode acontecer no curto prazo, até que se reponha o equilíbrio de longo prazo, por exemplo, quando uma empresa inova. Quando uma empresa tem um produto novo, que a concorrência ainda não respondeu, transitoriamente essa empresa tem lucros supernormais. E nós devemos acabar com esses lucros supernormais, que são, no fundo, um incentivo à inovação? Não, não me parece que deva ser essa a razão. Pronto, mas dirá, e não há a possibilidade de haver lucros supernormais no longo prazo? E se calhar em Portugal nós temos disso. Mas isso não se resolve com impostos. É porque nessas circunstâncias isso só acontece porque há monopólio ou há poder de mercado excessivo. Uma empresa só consegue ter lucros supranormais a longo prazo se conseguir impedir a entrada de concorrentes. Se conseguir criar barreiras à entrada. E aí temos um problema de concorrência. E vocês dirão, em Portugal temos um problema de concorrência? Eu acho que sim. Temos-lo escrito, temos-lo dito. Temos um sério problema de concorrência em Portugal. E se calhar temos em Portugal empresas que têm lucros supernormais precisamente porque temos esses problemas de concorrência. Agora, não vamos resolver, não vamos fazer uma entropia ao sistema financeiro para resolver este problema de concorrência, ao sistema fiscal para resolver este problema de concorrência. Porque, repare, tem outras consequências terríveis. Um dos problemas do país é a falta de produtividade. A produtividade resolve-se como? Não só, mas resolve-se em muitos setores com dimensão, com escala. Quando existem economias de escala, empresas de maior dimensão têm custos de produção mais baixos. Empresas de maior dimensão têm capacidade para entrar em mercados mais longínquos. Então imaginemos duas empresas pequenas em Portugal, não são grandes empresas, que têm cada uma o seu lucro de 1,5 milhão de euros. E resolvem os empresários dizerem-se, bom, vamos aqui juntar-nos entre nós, juntar esforços, ficamos com 50% de cada um de uma empresa, mas vamos ter uma empresa maior para conseguirmos entrar em mercados internacionais. E depois a seguir vão falar com o contabilista e o contabilista diz, nem pensem em fazer isso. Se vocês fizerem isso vão pagar mais 3% de IRC. Ora, temos aqui um claro desincentivo à aquisição de escala das empresas. E é no que se traduz este IRC progressivo. Bom, continuando. Uma outra discussão que raramente é colocada em cima da mesa é saber depois quem é que paga o efeito de termos impostos altos. Eu peço desculpa, os economistas já reconheceram facilmente ali uma função de lucro. Peço desculpa aos não economistas, mas vou tentar traduzir isso. Basicamente, o que os economistas dizem é o seguinte: se existir concorrência, um quadro em que exista concorrência, e, supostamente, no caso dos bens transacionáveis, isso tenderá a existir, então o equilíbrio de longo prazo acontece com lucros normais. Isto é, são remunerados todos os fatores produtivos e o capital é também remunerado com uma taxa normal de remuneração. Ora bem, então, nesse caso, vamos imaginar uma empresa que produz um bem transacionável. Tanto pode produzir aqui, como produzir em Espanha, como produzir em França, como produzir na República Checa. Ok? Porque é que há de produzir cá em Portugal com taxas mais altas? Se tem uma taxa de imposto mais alta, vai ter que compensar isso noutra coisa. Vai ter que ter custos de produção mais baixos, já que, se é uma empresa de concorrência, não tem, à partida é um price taker, não tem influência sobre o preço. Então, para termos impostos mais altos, vamos ter que compensar isso de algum lado. Isso tem várias consequências. Para já, desincentiva o investimento em bens transacionáveis aqui em Portugal. E o investimento ao longo dos últimos anos tem sido fundamentalmente no setor dos não transacionáveis. Mas depois tem outras consequências. Salários mais baixos. Se eu tiver que pagar impostos mais altos, vou compensar isso com salários mais baixos. Ou vou-me endividar mais, de modo a ter um custo de capital mais baixo. Isto não é meramente teórico. Tenho aqui um conjunto de regressões em que a variável dependente, nos casos, é o peso dos salários nas receitas operacionais e na outra é o rácio de solvabilidade, o nível de endividamento. E é aqui clara uma relação negativa entre a taxa efetiva de imposto e estas duas variáveis dependentes. Portanto, é simples. Podemos fazer a discussão política que quisermos, esquerda, direita, para aqui e para acolá, que é normalmente sobre esse prisma que se debatem os impostos em Portugal. Mas os impostos também têm e devem ser debatidos primordialmente pela sua racionalidade económica e pelas suas consequências que têm. E eu vejo muitas vezes setores políticos a defender determinadas posições que vão ter como consequência final prejudicar os setores da sociedade que eles são supostos proteger. Mais, incentivo ao endividamento.
enfim, não vale a pena pegarmos ali na matemática, mas é muito simples, esta matemática é muito simples, eu vou mostrar o seguinte, com o sistema que nós temos em Portugal, que permite abater os juros à matéria coletável, mas os dividendos não, embora, enfim, já estou ultrapassado. Dá-me mais um minuto ou dois. Claro, mas sem estragar o vou só passar isto. Então, o que eu queria dizer é que nós temos em Portugal um claro incentivo a que as empresas se endividem, na forma como tratamos os juros relativamente a tratarmos o capital próprio. E depois nós nos podemos admirar que muitas das empresas em português estejam muito endividadas e que isto deve ser caso único. Em Portugal, mais de uma em cada 4 empresas, não são cálculos meus, são cálculos do Banco de Portugal, mais de uma em cada 4 empresas em Portugal está falida, tem capitais próprios negativos. Isso não preocupa ninguém, exceto a mim, pelos vistos. Não é? E continuamos a ter um sistema que incentiva o endividamento das empresas. Dirão, não há lá um limite à dedutabilidade dos gastos de financiamento e não há lá uma remuneração convencional de capital social? Muito rapidamente. Este limite à dedutibilidade, que aliás tem por origem evitar abusos em matéria de preços de transferência, não propriamente corrigir a questão da assimetria de tratamento do capital próprio e do capital alheio, não resolve nada. Porque aqui numa amostra de empresas, não há sequer, é 0,5% o número de empresas que não conseguem deduzir a totalidade dos seus juros à matéria coletável. Não tem nenhum efeito prático, como, aliás, muitas das coisas que nós temos previstas no nosso sistema fiscal não têm efeito prático nenhum. Segundo, e se nós deduzíssemos à matéria coletável uma remuneração adequada para os acionistas, por exemplo, 7% dos seus fundos? Isso, teoricamente, era muito bonito, só que é impraticável. Teríamos que ter taxas de imposto altíssimas, taxas de imposto na ordem de 50%, por uma razão óbvia. É porque, do ponto de vista teórico, o lucro deve ser nulo após isto, porque está remunerado o capital próprio. Se não for, é porque temos problemas, dignadamente os problemas de concorrência que eu refleti. E, portanto, o que nós defendemos é uma tributação mais simples. Eu não vou ter agora tempo para explicar isso, mas defendo uma tributação muito mais baseada no conceito de Economic Value Added, valor económico adicionado, que defende a tributação sobre o resultado operacional, sobre o EBIT, sobre os negócios das empresas. Okay? E vocês diriam, bom, e o capital não está remunerado? Não se toma em consideração a remuneração do capital? Toma já, por via das amortizações. É claro que se calhar teríamos que rever a tabela das amortizações, de modo a ver se a taxa de amortização está adequada. E eventualmente justificar-se-ia que sobre o fundo de maneio, que é a única parte do investimento que não é amortizado, se não se justificaria uma taxa nacional sobre o investimento em fundo de maneio. Provavelmente sim. Mas em cálculos muito simples, rapidamente se conclui que se as empresas, em vez de serem tributadas com base naquilo com que são tributadas, que é aquela coisa nebulosa que acrescenta 170 variáveis ao resultado líquido das empresas, fossem ser tributadas sobre o EBIT, podíamos ter uma taxa de imposto muito mais baixa com receitas muito mais altas. Por tudo isto, enfim, tem aqui o conjunto de slides que eu vou passar para minimizar o meu desvio relativamente ao tempo que me estava atribuído. Nós defendemos uma revisão, uma reformulação do sistema fiscal português baseada em 7 princípios. Simplicidade e coerência, moderação do esforço fiscal, equidade e concorrência, competitividade, não discriminação subjetiva. Pedindo autorização à senhora moderadora, deixe-me gastar aqui 30 segundos. Parece que em Portugal pouca gente se indigna com isto, mas eu acho que isto é matéria de indignação, que as pessoas paguem impostos em função dos olhos serem verdes ou serem azuis, serem altos ou serem baixos, ou serem novos ou serem velhos. A tributação subjetiva não devia de todo ser admitida, devíamos tributar em função do rendimento obtido. Se é jovem e tem um rendimento alto, paga mais impostos do que se quem é velho e tem um rendimento baixo. Eu acho que é inconstitucional, mas eu não sou jurista, não sou a pessoa mais habilitada para o defender. Mas temos uma outra coisa que essa ainda menos vezes debatida, que é hoje temos um IRS, por exemplo, para os funcionários públicos e outro para os não funcionários públicos. Vocês dirão, como? Eu sou funcionário público, sou funcionário de uma universidade pública e a minha universidade não me paga e não me vai pagar nunca prémios de produtividade por mais que eu faça. E, portanto, eu nunca vou ter uma parte do meu rendimento não sujeita a IRS. Mas se eu trabalhasse numa universidade privada, podia contratar com essa universidade privada que uma parte do meu rendimento me era paga como prémio de produtividade.
E, nesse caso, já teria uma parte do meu rendimento não sujeito a IRS. Não me parece isso correto, não me parece isso adequado. Uma palavra final última, atendendo é mesmo a última, atendendo ao contexto onde estou, para dizer o seguinte. Nós temos uma economia informal em Portugal ainda muito alta. É estimada por vários estudos entre 25% a 35%. Mesmo que seja 25%, é uma enormidade. Okay? Isso implica que esta economia informal tem que ser combatida. E tem que ser combatida, acho eu, com 3 pilares. A primeira são os próprios contribuintes. Os próprios contribuintes têm que assumir a responsabilidade de pagar os impostos que são devidos. Nós podemos discutir se as empresas têm responsabilidade social ou não têm responsabilidade social. Há uma coisa que têm a responsabilidade de cumprir a lei, de cumprir os contratos que celebram e já agora, do meu ponto de vista, também de atuar de acordo com as normas éticas dominantes nesse momento. Nem o Milton Friedman, que uma vez definiu que a função básica das empresas é maximizar os lucros, cumprindo as regras básicas da sociedade, admitia que essas regras básicas da sociedade não fossem cumpridas. E uma das primeiras regras básicas da sociedade é fugir aos impostos. E nós temos empresas que fazem relatórios muito bonitos, a falar sobre ESG, a falar sobre responsabilidade social, fazem-se conferências muito importantes e os CEOs, que hoje são muito ouvidos neste país, gostam muito de falar sobre este tema, e depois temos empresas a não pagar impostos. Temos que combater por aí, e esse é o primeiro elemento de combate. O segundo elemento de combate são os contabilistas, a quem em Portugal é exigido muito pouca responsabilidade. Eu pergunto o que é que acontece a um contabilista se o seu cliente vir a matéria coletável corrigida, por exemplo, por terem sido contabilizadas despesas pessoais como despesas da empresa. Não acontece rigorosamente nada. Mas todos nós sabemos que, por exemplo, esse tipo de práticas existe. E, portanto, quando um contabilista entrega uma contabilidade, deve-se certificar de que, tanto quanto é possível, essa contabilidade corresponde à verdadeira situação da empresa. E, portanto, temos que exigir um bocadinho mais também aos contabilistas nessa matéria. E, por último, a administração tributária. Mas parece que nos últimos anos é feio o Estado estar a fiscalizar as empresas e a fazer atos tributários. Parece que a administração tributária tem que pedir desculpa às empresas. Há períodos do ano em que não pode rigorosamente fazer nada e nos outros em que faz parece que tem que estar sempre a pedir desculpa. Eu acho que esse espírito tem que acabar, tem que se alterar, pelo menos enquanto tivermos economia informal com os níveis com que temos atualmente entre nós. Muito obrigado, peço desculpa por me dizer. Muito obrigado. Com esta pequena derrapagem de tempo, mas que valeu a pena, muito obrigada. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Manuel Procópio. Muito obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu não poderia deixar de agradecer ao Nuno Barroso e às demais entidades organizadoras do evento pelo convite, de poder comparecer mais uma vez ao Congresso Luso Brasileiro. Queria cumprimentar meus colegas de mesa na pessoa da doutora Ana Pedrosa, que é a nossa moderadora. O tema é muito oportuno, a oportunidade que a PIT e as demais entidades organizadoras nos proporcionam é para discutir esse tema que é cada vez mais urgente, cada vez mais necessário, né? A reflexão sobre o papel do sistema tributário na promoção de um desenvolvimento econômico que seja sustentável, mas cujos frutos também sejam compartilhados com toda a sociedade, né, dando a ele esse caráter de justiça social. O tema é amplo e a própria programação do evento é prova cabal disso. Nós vamos analisar esse tema ao longo desse nosso evento, sobre as suas várias dimensões, necessariamente em função da restrição de tempo, né? Nós estamos premidos pelo tempo. Eu vou propor um corte para fazer a análise a partir de uma ótica até determinada pela centenária e inexorável súmula de Ortega y Gasset, né? De que eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salvo a elas, não salvo a mim, né? Também aqui vou propor para os senhores uma reflexão a partir da tributação sobre o consumo. E isso tem, além desse motivo da restrição de tempo, tem um motivo adicional. Nós entendemos que a tributação sobre o consumo está passando por um momento de transformação. E verdades que foram válidas durante muito tempo não mais se sustentam. É o que eu pretendo, muito rapidamente, propor essa reflexão para os senhores. E isso tudo em função, principalmente, da variável tecnologia. Os efeitos da tributação sobre o consumo para o desenvolvimento econômico são conhecidos já há muito tempo, mas
nós nos acostumamos e aprendemos que a tributação sobre o consumo é naturalmente regressiva. E nos conformamos com isso. Nós entendemos que isso não é mais verdade, isso não é mais um fato inexorável e nós não devemos nos resignar, né, e abrir mão desse instrumento também como um mecanismo de desenvolvimento social. Para fazer essa reflexão, eu vou partir, né, antes disso, né, só para não haver dúvida, o fato de você estar fazendo e propondo esse corte a partir da tributação sobre o consumo, em absoluto, não quer dizer que a tributação sobre as demais bases não são relevantes, em especial em termos de promoção de redução de desigualdades sociais. O Brasil, vou falar sobre a perspectiva da nossa experiência no Brasil, também em matéria de tributação sobre renda e patrimônio, nós temos inúmeras distorções, né? Tem um dado que nós conversávamos na semana passada, lá numa reunião do Ministério. O Brasil tem 851 milhões de hectares, senhores. 851 milhões de hectares. O imposto sobre a propriedade territorial rural no Brasil nunca atingiu 0,1% do total da carga tributária arrecadada no país. Em cada R$1.000 arrecadado, nenhum real diz respeito a imposto sobre a propriedade territorial rural. Tem uma subprefeitura em São Paulo que arrecada mais IPTU do que todos os 851 milhões de hectares no Brasil com o imposto sobre a propriedade territorial rural. Para não ficar só na crítica a um tributo federal, o tributo estadual sobre heranças no Brasil, imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações, também, em média, tem uma alíquota, uma taxa, em média, correspondente a 10% da que vigora nos países da OCDE. Nós arrecadamos mais no nível estadual no Brasil com o imposto sobre a propriedade de veículo automotor do que sobre o imposto. Nunca chegou a 20%. O imposto sobre transmissão no Brasil nunca atingiu 20% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo que no Brasil, e essa injustiça foi corrigida agora, nunca incidiu esse imposto sobre o veículo automotor em relação a aeronaves e embarcações. Só veículo automotor, e ainda assim 5 vezes mais do que o imposto sobre transmissão, só para a gente ter uma ideia de que há distorções, sim, né, nas outras bases, mas eu vou focar aqui na nossa tributação sobre o consumo, tentando destacar quais os efeitos dessas mudanças que nós estamos experimentando agora, e, para isso, eu vou utilizar a lente dos 3 principais pilares da reforma da tributação sobre o consumo. Ao final, vou propor para os senhores algo que nós entendemos que agora é um pilar de mesmo status jurídico desses 3 e que informa também a tributação sobre o consumo, mas, ao final, eu vou tentar passar por eles e propor aos senhores essa reflexão. No caso desse primeiro pilar, que é fundamental, que é básico, o princípio da não cumulatividade, nós, no Brasil, nos acostumamos a achar que não cumulatividade é só ter um sistema de débitos e créditos, como se isso assegurasse a não cumulatividade. Obviamente, não procede a não cumulatividade. Realmente, ela tem um caráter instrumental, uma face mais instrumental, que é de operacionalizar a incidência sobre o valor agregado em cada etapa, né, da produção e comercialização de bens e serviços. Obviamente, isso não esgota o tema da não cumulatividade. O que se busca, através desse instrumento chamado não cumulatividade, né, é que a tributação sobre o consumo seja neutra, ou seja, independentemente da quantidade de cadeias que se sucedem num dado mercado, que a tributação seja indiferente, quer a cadeia seja longa, quer a cadeia seja curta. Mas tudo isso, tanto o seu viés instrumental, que é aquele primeiro item ali em cima, como esse elemento mais essencial, que é assegurar a neutralidade na tributação indireta sobre o consumo, visa um único resultado. O resultado é a desoneração do setor produtivo. Esse é um tributo sobre o consumo. Há de ser trasladado até a etapa final e incidir sobre o consumo, né? E essa perspectiva escapou até aos formuladores de normas tributárias no Brasil durante muito tempo. Se imaginava que a não cumulatividade era a causa do sistema de débitos e créditos, até que um antigo professor Vasco, lá no nosso professor Geraldo Ataliba, nos ensinava: não cumulatividade é um resultado do sistema de débitos e créditos, não é a causa, né? E o resultado só será atingido se conseguirmos tributar em cada um dos estágios, de modo a que, independentemente do tamanho dessa cadeia, a tributação seja a mesma. Então, em linhas gerais, né, esta é a lição básica de não cumulatividade que nós não observamos no Brasil. O problema de não observar
É isso. Há consequências econômicas e consequências sociais. O primeiro aspecto que há de ser destacado, né, numa não cumulatividade parcial ou fake, como sempre existiu no Brasil, é a ineficiência. Há um estímulo natural, uma verticalização das empresas, né, que, obviamente, se eu vou acumulando resíduos, né, de imposto não recuperado ao longo das cadeias, tanto melhor que a empresa promova uma verticalização de modo a evitar esse custo. Mas, junto com essa ineficiência, vem também a famigerada complexidade, né, que tem dois filhos muito feios, né, que é o contencioso e a opacidade, a falta de transparência. Né? A gente diz que a primeira vítima da complexidade é a transparência e a segunda é o contencioso. Né? É exatamente a consequência desse sistema quando mal dimensionado desde a sua origem. No caso do Brasil, especificamente, eu digo que gravita em torno do tema da não cumulatividade os maiores equívocos que o Brasil cometeu ao longo das últimas décadas em matéria de tributação sobre o consumo. E pagamos o preço, até hoje, desses equívocos na forma de mais ineficiência, mais complexidade e, necessariamente, aumento de custos. Obrigado. O resultado, óbvio, é isso. O país perde competitividade, né? E nós até tivemos, recentemente, publicado no Brasil um estudo, trouxe os resultados aí, em que se avaliou, tomando a lente de dois dos principais motores do crescimento econômico, o investimento e o comércio exterior, as consequências de um sistema tributário mal dimensionado e equivocado que caracterizou o Brasil nas últimas décadas. Vejam, senhores, eu até peço destaque para aquela primeira coluna. O que esse estudo qualificou como cenário base é fundamentalmente a correção dos problemas relacionados à cumulatividade, ou à ausência de não cumulatividade, e o impacto que isso exerce sobre, de novo, dois dos principais motores do crescimento econômico. Nós estamos falando nada menos que mais de 16% no caso dos investimentos. O crescimento, uma vez corrigido os problemas de cumulatividade no Brasil, a repercussão sobre o investimento e sobre exportações é absolutamente relevante, né? Não pode ser desprezado. Do ponto de vista social, obviamente, a consequência é essa. Não cumulatividade, eu já ouvi isso ao longo desse processo, nossa discussão da reforma, até de um parlamentar no Brasil, de que essa reforma estava sendo feita para o empresário. Corrigir problema de não cumulatividade era bom só para o empresário. Como? Se tudo isso rebate em custo e rebate em preço, e, mais do que isso, os produtos que são mais atingidos, né, os malefícios se percebem mais claramente, são exatamente os produtos que compõem a cesta de consumo dos mais pobres. Né? Essa cesta é majoritariamente composta por produtos e não por serviços, né? E esses produtos, principalmente os produtos industrializados, né, são os que mais sofrem com esses defeitos na não cumulatividade. Portanto, uma não cumulatividade imperfeita tem, sim, efeitos sociais, né, na forma de aumento de preços, em especial do aumento de preços da cesta de consumo dos mais pobres. E esse estudo indicou também que uma reforma bem dimensionada reduz o nível geral de preços, o efeito é deflacionário, né? E também, obviamente, isso tem repercussões sociais, né? Se eu tenho um sistema tributário que conduz a um menor nível geral de preços, né, esse estudo esse é um resultado acumulado em 15 anos, mas, obviamente, também não são dados desprezíveis, né? Tudo bem. Aqui eu já começo a fazer uma primeira ponderação. O secretário Api fez referência a isso na palestra magna de ontem. Como é que a tecnologia entra nesse processo? Para introduzir esse tema, eu quero só lembrar que a não cumulatividade tem dois pilares. O primeiro pilar é a permissão de crédito, de aproveitamento, de recuperação do imposto para todo e qualquer insumo produtivo. Mas tem um outro pilar, sem o qual a não cumulatividade jamais será plena, que é a devolução efetiva dos créditos a quem de direito, seja exportador, seja quem quer que tenha esse direito à restituição. E esses dois pilares nos desafiam a grande questão desse dilema, né? Tanto quanto possível, o ideal é fazer uma devolução expedita e rápida desses créditos, mas entra aí o risco da fraude, né? Aqui na Europa é o caso da fraude carrossel, nós temos os nossos carrosséis lá no Brasil também. Então, esse é o grande dilema. E é neste ponto que nós entendemos que a tecnologia muda a história, né? A tecnologia tem o potencial de alterar todo um passado em que era inexorável viver nesse dilema, ou devolvia
rápido ou se submetia a um risco maior de fraude. E é o que nós estamos tentando propor no Brasil de forma, eu diria assim, numa escala ainda não experimentada, é exatamente condicionar o aproveitamento de crédito ao prévio recolhimento desse tributo e oferecer, né, para tanto, o mecanismo do split payment, de modo que na própria liquidação financeira da operação se assegure, inclusive, a provisão financeira, o amparo financeiro da não cumulatividade. No Brasil, também não é raro a gente ouvir que o split payment é uma medida de natureza fiscalista, uma medida que interessa exclusivamente ao fisco. Eu, pessoalmente, não concordo com isso e afirmo. O split payment é uma garantia da não cumulatividade. Tudo aquilo que está para assegurar essa rápida devolução de crédito para quem de direito é uma garantia da não cumulatividade. E, assim, nós entendemos esse mecanismo que está permeando essa reforma tributária no Brasil. Bem, em relação a um outro pilar, os senhores, desde a sexta diretiva, em 1977, a União Europeia já trabalha com uma base ampla e uniforme. Nós, até hoje, não atingimos esse nível, porque o Brasil insiste em separar o que é inseparável, em distinguir o que é indistinguível, né, e tenta separar, para fins tributários, o que é mercadoria e o que é serviço, com gravíssimas consequências, a nosso juízo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Vou baixar logo de uma vez. Essa vamos dizer assim, infeliz tentativa de separar o que não é possível de ser separado, gera uma série de dificuldades, né, a começar da própria questão da violação da neutralidade. Na medida em que eu tento segmentar o que é mercadoria do que é serviço, né, gera-se uma determinada zona cinzenta, né, porque há muita coisa que não é claramente mercadoria e não é claramente serviço, mas que está sendo consumida e, portanto, deveria compor uma base, né, a base do imposto geral sobre o consumo, que é o que se pretende que o IVA seja, um imposto geral sobre o consumo. Mas, com essa separação, né, se começa a gerar uma zona cinzenta de produtos que não se enquadram claramente nem em uma categoria, nem em outra, e que acabam, por isso, por não ser tributados, né, e com repercussões óbvias. Né? Se eu tenho menos base tributável, eu tenho que trabalhar com alíquotas médias maiores para prover a arrecadação necessária a custear e a financiar as políticas públicas. Sem falar que essa decisão equivocada, né, que tomamos no passado e que esperamos superar agora com a reforma, também abre ensejo a inúmeras oportunidades de planejamento fiscal, de planejamento tributário e mesmo de fraude e sonegação, na medida em que a própria legislação conduz, né, a uma escolha. Se eu pudesse ser tributado pela via menos onerosa, tanto melhor. Né? E, obviamente, isso não interessa. Nessa mesma linha, né, não são poucas as ações judiciais e em contencioso administrativo no Brasil, tentando resolver pela via judicial, pela via do contencioso. Afinal de contas, se isso é serviço ou se isso é mercadoria, né, é mais um fator que incrementa o contencioso brasileiro, que é o maior do planeta Terra, não por acaso. Né? A não cumulatividade, as restrições à não cumulatividade no Brasil e essa separação absurda, anacrônica, né, respondem por boa parte, eu diria, a maioria absoluta do contencioso no Brasil. À medida em que nós temos essa discussão, se algo é serviço ou se algo é mercadoria, obviamente a repercussão na receita é evidente. Há uma perda generalizada de arrecadação, comprometendo políticas sociais, programas sociais, né? E há um outro aspecto, diria, de uma maior iniquidade nessa separação, é que, além dessa dificuldade, o Brasil ainda tributa proporcionalmente muito menos o serviço do que os produtos. E, como a gente viu naquele quadro anterior, a cesta de consumo dos mais pobres é majoritariamente composta por produtos, que são exatamente a face mais tributada do imposto sobre o consumo no Brasil, o que é uma iniquidade absurda, né? E a partir do absurdo dessa separação, que não se sustenta e, obviamente, né, é uma aventura muito ingrata. Aqui, só para introduzir o tema das repercussões das mudanças tecnológicas aqui, nós vivemos, os senhores sabem disso, uma realidade em que a tecnologia tem mudado muito rapidamente os padrões de geração de valor da economia, os modelos de negócio da economia. Só existe um antídoto para garantir perenidade e adaptabilidade do sistema tributário a um cenário de tamanhas mudanças:
a base ampla de tributação. A partir do momento que todo o consumo é tributado, né, qualquer que seja a mudança a partir da economia, que é o substrato sobre o qual atua a tributação sobre o consumo, a base sendo ampla, eu não estando envolto nessa dificuldade de tentar separar o que é mercadoria do que é serviço, se a gente superar essa discussão, nós estamos preparando o sistema tributário para adaptar, para que responda, né, e que possa prover os recursos, independentemente das alterações tecnológicas por que passa a economia. Porque esse sistema garante, como dito, perenidade e adaptabilidade. O terceiro pilar dessa breve história aqui que eu estou tentando descrever muito rapidamente, eu vou ficar atento aqui, para não excederem muito. Muito bem. É a questão da tributação do destino. Numa relação entre países, né, ou mesmo entre países de um bloco econômico, como é o caso aqui na União Europeia, esta é uma questão que diz respeito à chamada regra de ajustamento de fronteira, né? A divisão de receita, a quem eu vou atribuir a arrecadação tributária quando uma operação envolve duas jurisdições. No Brasil, vai muito além disso, né? Pela nossa conformação federativa, né, esta decisão, se a tributação é na origem ou no destino, tem enormes repercussões do ponto de vista de desenvolvimento regional, né, e do ponto de vista de cidadania fiscal, né. A nossa realidade, triste realidade, né, caracterizada pela guerra fiscal, né, é fruto do fato de que se retém boa parte da tributação na origem, em total desconformidade com uma lógica tributária, né, sobre um tributo que incide sobre o consumo, tem uma natural pertinência lógica com a tributação no destino, né? Não é uma tributação sobre a produção, mas, no Brasil, boa parte dela fica restrita, retida na unidade federada de origem, no Estado ou no município de origem, com as consequências que daí resultam, né? A mais visível delas é esse flagelo da guerra fiscal, e também aqui que vai embora junto com esse cenário, com o tecido federativo, que é totalmente esgarçado nesse ambiente, vai embora a neutralidade, a deterioração nas finanças dos entes subnacionais é evidente, né? E o pior de tudo é que absolutamente não mais, se já funcionou no passado, não tem mais nenhum efeito na promoção do desenvolvimento regional. Essa é uma realidade já superada. Felizmente, parece que agora os nossos parlamentares e os nossos líderes têm se apercebido desse fato. Se já exerceu em algum momento um efeito redistributivo, né, não mais, exatamente porque todos os entes da federação mergulharam de cabeça nessa mesma técnica, né. E as consequências sociais também são evidentes. O Brasil, a partir dessa tributação, majoritariamente na origem, o Brasil consegue a proeza de, tendo uma Constituição que elencou, dentre os objetivos fundamentais da República, reduzir desigualdades regionais, o sistema tributário, afrontando a Constituição, retira recursos de região mais pobre para a região mais rica, na medida da tributação que fica na origem, e nós nos acostumamos com isso e nos resignamos, o que é um absurdo total, né? Então, há consequência, sim, do ponto de vista desse desenvolvimento regional, das desigualdades regionais, que eu tenho insistido. Desigualdade regional é desigualdade social, só que vista sob a lente da geografia. Um país sem população, não existe desigualdade regional. A desigualdade é porque há desigualdade social distribuída espacialmente, né, que se convencionou chamar de desigualdade regional, mas nós estamos falando aqui do mesmo tema dessa nossa palestra, que é exatamente a questão da desigualdade social, inclusive dos efeitos da tributação sobre o consumo em relação a essa desigualdade. Sem querer atrasar demais, eu vou só mencionar aqui, senhores, mais uma evidência de que a tecnologia muda a realidade com a qual nós somos, inclusive, capacitados, né, que eu me referi no início, de que a tributação indireta sobre o consumo é naturalmente regressiva. Ora, com os recursos tecnológicos estão postos à disposição da sociedade e da administração tributária, a tributação indireta não tem que ser necessariamente regressiva. Nós já temos condições de devolver para a parcela mais pobre, mais vulnerável da população, o imposto que ela não deveria pagar. Essa parcela mais vulnerável não paga imposto de renda, porque não ofere renda mínima, não paga imposto sobre patrimônio, porque não dispõe de patrimônio, e não deveria pagar, também na mesma medida que os mais aquinhoados, a tributação indireta sobre o consumo. Só que isso era inevitável até algum tempo atrás.
E agora é evitável, é perfeitamente evitável se juntar a tecnologia das administrações tributárias, em especial o ecossistema de documentos fiscais eletrônicos, com a tecnologia do sistema bancário e fazer uma devolução para quem precisa, né, para a parcela, como dito, mais vulnerável dessa população, desfazendo algo que foi verdade até bem pouco tempo atrás, que seria esse caráter inevitavelmente regressivo da tributação indireta sobre o consumo. Eu vou trazer agora, já me encaminhando, doutora Ana, eu sei que eu estou com o meu tempo já no limite, pois não. Muito bem. Só para ilustrar, senhores, eu estou chamando, entre aspas, de novo pilar, não é novo, mas o que tem de novo aqui agora, que na nossa compreensão, tanto quanto não existe um IVA sem a não cumulatividade plena, não existe um IVA sem um princípio de destino, não existe um IVA sem a base ampla, nós também não conseguimos conceber, nesse mundo, com essas complexidades das cadeias que são globais de valor, um mundo em que não haja cooperação entre as administrações tributárias. Eu estou erigindo essa cooperação ao nível de pilar fundamental, não só da tributação sobre o consumo, da tributação sobre as demais bases também, mas também sobre a tributação sobre o consumo. Aqui na Europa já há várias iniciativas que se busca essa integração. E eu só chamo a atenção dos senhores para a nossa, de novo, Ortega y Gasset, eu e minhas circunstâncias, no Brasil, né, nós temos quase 5.600 entes federativos, quase 5.600 poderes legislativos e, no limite, 5.600 administrações tributárias. Se na União Europeia, com as 27 nações que a compõem, se na OCDE, com os 38 países que compõem, a cooperação já foi avaliada como fundamental na própria agenda da certeza da OCDE, tanto mais num país que tem 5.600 entes. A ONU tem 195, reconhece 195 ou 197 países. No Brasil tem 5.600 administrações tributárias a serem coordenadas e nós não conseguimos conceber um sistema que seja eficaz sem que a coordenação e a cooperação seja erigida a pilar fundamental dessa tributação. E assim foi feito nessa reforma tributária no Brasil, em que essa cooperação é absolutamente fundamental, seja entre os estados e municípios que vão compartilhar a competência tributária do IBS, seja destes com a União, né, que vão compartilhar a mesma legislação, já que os dois tributos compartilham a mesma legislação. Eu gostaria de encerrar só reiterando, né, que esta foi uma reforma feita pelos inconformados, né, para que nós vivemos realmente com um cenário histórico de desigualdades no Brasil. Esse senhor que está citado aí é um antigo indigenista, antropólogo, intelectual e senador, da época em que Minas Gerais produzia grandes homens públicos, né? Ele, Juscelino Kubitschek, grandes intelectuais, ele próprio, Guimarães Rosa, grandes juristas, Afonso Arinos, né? Lamentavelmente, hoje, a profundidade da liderança política brasileira não suporta 30 segundos de TikTok. Mas, antigamente, tínhamos essa estatura intelectual, e o professor Darcy Ribeiro, né, bem que parafraseando, se Maurice Lauré falou que a isenção é o cancro do IVA, né, o professor Darcy Ribeiro falou que o Brasil está enfermo de desigualdade e enfermo de descaso. Né? Então, exatamente por isso, num cenário como esse, nós não podemos prescindir da tributação sobre o consumo como um instrumento adicional de combate às desigualdades regionais, às desigualdades sociais, né? Diferentemente do que fora no passado, este instrumento tem que ser, nós temos sempre que tomar posse desse instrumento e utilizá-lo também no combate às desigualdades, né? Já evoluímos muito, evidentemente, né? Principalmente em termos de desigualdades sociais, de 2 anos para cá, o Brasil conseguiu atingir os menores índices de desigualdade numa série histórica, mas ainda há muito por fazer, e o combustível, né, dos que trabalham por essas reformas é exatamente a irresignação, né, que foi tão bem sintetizada pelo professor Darcy Ribeiro nessa frase. Eu vou pedir à doutora Ana Pedrosa 1 minuto adicional e vou explicar por quê. Nós estamos, senhores, concluindo o trabalho da nossa Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Brasil, que em breve deve ser desconstituída. Ela foi constituída com uma missão muito específica, a missão está quase cumprida, estão há poucos dias, espero, de votar a última lei que compõe a nossa reforma tributária. A partir daí, a Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda assumem, e eu gostaria de fazer um registro aqui que eu acho absolutamente fundamental.
Desde o início deste processo, a administração tributária e os auditores fiscais tiveram a oportunidade de participar ativamente, né, opinando, discutindo e sendo ouvidos. Eu queria fazer aqui de público, em meu nome e em nome do meu colega Rony, que eu tenho autorização expressa, que é também um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nós dois tivemos o privilégio de acompanhar o secretário Bernard Api todos os dias ao longo dessa jornada, mas eu queria fazer aqui de público um agradecimento ao secretário Bernard Api, que, como jamais, assim, nos meus mais de 30 anos de vida profissional, jamais vi um reconhecimento tão grande ao serviço público e à administração tributária. Eu aproveitei aqui, nós estamos aqui em meio, na Casa dos Auditores Fiscais, né, um evento típico de auditores fiscais, e calhou, exatamente nesse momento em que a gente está nessa fase de conclusão, né, eu falei, bom, é a oportunidade ideal para a gente fazer esse reconhecimento, né, eu espero, eu estou falando aqui em meu nome, em nome do meu colega Rony, mas eu tenho certeza que estou falando em nome de muitos outros auditores fiscais que eu tenho a honra de representar aqui nesse momento. Muito obrigado. E assim terminamos este primeiro painel. Infelizmente, eu tinha logo imensas questões para colocar, não vamos ter essa oportunidade, certamente que haveremos de encontrar forma de o fazer, mas de facto ficámos aqui com um conjunto de ideias sobre as dificuldades que atravessamos, sobre quais são os nossos desafios, sobre a simplicidade que nós necessitamos de trazer para qualquer sistema fiscal, seja ele o nosso, seja do outro lado do Atlântico, e parabéns pela reforma a ser empreendida e a ser concluída. Espero que tenha, de facto, um sucesso imenso, porque é um empreendimento mesmo muito vasto. E resta-me agradecer a todos os oradores aqui presentes, professora Susana Peralta, professor Casalta Ribeiro, professor Casalta Navais, professor Carlos Alves, doutor Manuel Procópio Júnior, muito obrigada, e muito obrigada a todos pela presença aqui e por estarem aqui neste início de trabalhos deste segundo dia, deste extraordinário congresso, e eu agradeço mais uma vez o convite que me foi endereçado aqui na pessoa do Dr. Nuno Barroso. Muitíssimo obrigada. Bom dia, bom trabalho. Agradeço a mesa e reforço o que a nossa colega disse esses dias.